Então, boa noite a todos. A live desta noite, né, que será realizada pelo professor Sérgio Mello, faz parte da campanha de responsabilidade social realizada pela UBRA, da 16ª campanha de responsabilidade social do ensino superior particular, que tem como objetivo aproximar o vínculo da instituição com a comunidade. Então, ao longo do mês de setembro, nós estamos realizando diferentes ações a fim de colaborar no desenvolvimento da sociedade, da nossa comunidade, né, que é atingida pela instituição. Então, a live do professor Sérgio sobre saneamento básico, especificamente sobre sumidouros e fossas, visa, né, de alguma forma auxiliar a população, a nossa comunidade em geral, a ter melhorias na condição de saneamento, tá? Então, eu passo a palavra ao professor Sérgio, aí vocês podem participar através do chat ou ao final com perguntas, tá? Aproveitem ao máximo esse momento. Fique à vontade, professor Sérgio. Obrigado, professora Gleide. A gente vive de perto, né, esse problema que a gente está falando agora, que são as águas servidas. É uma situação meio delicada, né, que incomoda muito, né, incomoda muita gente e traz, assim, algumas questões, problemas bem complicados para a cidade de Santarém e outras cidades aqui do norte, né, do norte do país, e principalmente uma questão cultural, né, porque existe essa cultura de acreditar que aquela água do chuveiro, aquela água da pia, da cozinha, água do lavatório, que ela não precisa ir para um sistema de tratamento, que ela pode ir para a rua, né, e isso traz problemas bem desagradáveis, né, doenças. Hoje existem pesquisas, né, a gente está passando por um momento meio delicado, mas cerca de 50% das pessoas que estão hoje internadas no hospital têm alguma coisa a ver com problemas de saneamento, né, essa falta do saneamento. E até mesmo essa questão agora da pandemia, em várias cidades foram feitos testes onde o próprio coronavírus estava presente no esgoto, né, e consequentemente nessas águas servidas. Então, é um pensamento meio equivocado. E aí a gente tenta passar para as pessoas que estão aqui na live, né, esse senso de responsabilidade que eu acho que cada um tem que ter. O pessoal da engenharia sanitária, da UFOPA, conhece bem desse assunto, né, eu acho que é um assunto bem debatido lá no curso. E eu tinha convidado o pessoal da arquitetura, porque eu vou apresentar aqui também um projeto que a gente pode fornecer lá na Seminfra para amenizar esse problema, enquanto a gente não tem um sistema de tratamento mais efetivo. E agora nós temos o novo marco legal do saneamento, que obriga todos os municípios a terem esse sistema, né, a terem 90% da população com esgoto coletado e tratado até 2033. Mas com metas intermediárias, né? Então acredito que a gente vai ter que resolver esse problema de uma vez por todas, né? Mas enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma forma muito simples, econômica, de resolver essa situação das águas servidas, né? Hoje a gente está fazendo, já tem um sistema implantado, mas ele não está operando ainda na sua totalidade, no Mapiri e no Uruará, que atende aos bairros Caranazal, Jardim Santarém, Liberdade, Mapiri e no Porto Velho, e o próprio bairro Uruará, que tem a estação própria deles lá. E em breve, até o final do ano, a gente vai está atendendo também os bairros da área central, né? O centro, propriamente dito, Aldeia, Santa Clara, esses bairros aí que envolvem toda essa parte aí da área central, também sendo atendido lá na Este do Mapiri. Mais para frente a gente pode estar conversando um pouquinho sobre isso. Eu vou estar apresentando agora para vocês
um material que eu preparei falando um pouquinho sobre esse projeto do sumidouro, né, com pneus, e logo em seguida o engenheiro Rafael, chefe da fiscalização da Seminfra, vai falar um pouquinho sobre esse problema que eles enfrentam lá, fiscalização, tem atuação, multas. Ele vai estar explicando um pouquinho para vocês de tudo que acontece com a prefeitura, com relação à posição da prefeitura com relação a águas servidas. Então, vou apresentar aqui rapidinho, 10 minutinhos de apresentação. Aqui foi só a propaganda. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Saneamento. Então, a gente está bem a par aí desses assuntos, né? Aqui a gente vai, né, com essas ações, resolver 2 problemas, né, o da água servida e dar uma utilidade interessante para o pneus. Tem muitas despesas, né, para isso. E a gente pede, né, que a população participe com a gente, que compre essa briga, né, de não ter água servida na rua, para que a gente consiga ter, né, não só essa imagem aérea, mas uma imagem também de perto bem interessante. Bom, existem duas formas. Oi. Desculpa te interromper, mas só que você está projetando alguma coisa na tela para que a gente possa visualizar? É isso? Desculpa, desculpa. Foi bom você ter me interrompido. Pois é. Tá, então... Excelente, ainda bem que você me interrompeu, porque eu estava projetando. Agora, Fernando? Tá, agora acho que vai. Beleza. Aqui foi só a nossa propaganda. Aqui eu projetei falando que eu faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Aqui eu falei sobre os 2 problemas, né, pneus e água servida. A questão que a gente pede, né, que as pessoas participem para não só essa imagem aérea, mas que de perto seja uma cidade tão bonita quanto essa imagem aérea que a gente está vendo aqui. E aqui são os 2 sistemas, né, que existem. Deveria ser todo o sistema de todas as cidades, sistema coletivo de tratamento de esgoto, mas infelizmente hoje 91% da cidade de Santarém utiliza o sistema de tratamento individual, que no caso, né, que a gente está conversando aqui, a maioria das casas possui uma fossa e acaba jogando a água servida na rua, né? O ideal, né, eu até gostaria da participação do pessoal de arquitetura para quando for fazer um projeto, que já incluísse o filtro. Eu vou explicar o filtro daqui a pouquinho, é uma coisa muito simples. Então, uma vez não tendo o sistema coletivo de tratamento de esgoto, que a gente tivesse um sistema de fossa, filtro e sumidouro. Mas nunca jogar essas águas da pia, do lavatório, do chuveiro na rua, né? Isso é bem desagradável, é antiestético, inclusive, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar uma alternativa bem em conta, né? Aqui eu mostrei para vocês, essa aqui é a ET lá do Mapiri, ela tem capacidade hoje para 50 mil, até o final do ano vai estar aqui com 75 mil. Aqui a gente vê aqui a entrada do esgoto, né, o esgoto natural, entrando na ET, e depois que ele passa pelo tratamento, como ele é lançado na rua, né? Então, a gente vê a diferença da água que entra para a água que sai. Aí dá uma outra aula, né, falar sobre essa estação de tratamento, é um negócio muito bacana. E até o final do ano vai estar apta a atender 75 mil pessoas que está sob a operação da COSAMPA. Bom, aqui eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho desse projeto que a prefeitura fornece, inclusive, para aqueles moradores interessados, né, que é o sistema do sumidouro com pneus. Então, é muito simples, né? Ele tem, pode ter de 2, 3, 4 pneus e tem as camadas de acordo com a população. Além da a prefeitura cede esses pneus gratuitamente, a pessoa vai lá, solicita, né? E a gente doa esses pneus sem nenhum custo e também com a orientação de como fazer para executar, né? Para executar essa obra. Então aqui estão os modelos, né, de como utilizar.
a gente vai mostrar uma tabela que tem todas as medidas, as dimensões, e aí eu posso ter de 2, de 3 ou de 4. Bom, aqui é a tabela que a gente disponibiliza lá também na prefeitura, para quem estiver interessado. Tem aqui pneu de automóvel, mas também ela tem as abas lá embaixo para pneu de caminhonete, pneu de caminhão, e aí tem essas várias possibilidades. O mais comum que a gente tem bastante lá é o pneu de automóvel. Aí como funciona, né? Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é a população média, ela consome algo em torno de 150 litros de água por dia, né, por habitante. E a gente tem um coeficiente de retorno de 80%. Então, desses 150, 120 litros eles retornam, né, como água servida. Se a gente não tiver um cuidado adequado, essa água vai para a rua. Então, esses 120 litros por pessoa é que vai balizar a gente, né? Vamos falar, uma casa 120 litros, ela seria atendida aqui com um sumidouro bem simples, mas a gente não vai projetar um sumidouro desse tamanho, vai dar uma margem de segurança. Então, a gente faria aqui, para ter uma folga, com uma casa bem pequenininha, para 1 ou 2 pessoas, um sumidouro de um pneu com 5 camadas. Uma casa maior, né, a gente poderia estar trabalhando aqui com sumidouros de 4 pneus, também 5 camadas, ela atenderia aí mais ou menos 2 metros cúbicos por dia, né? E o objetivo do sumidouro é que essa água, ela percole, né, pelo terreno. Ela, em vez de ela sair caminhando pelas ruas até encontrar e ir para o rio, né, que ela percole para dentro do terreno. Errado, né? A gente sabe também que não é o melhor cenário, porque pode contaminar o lençol freático, isso aí ao longo dos anos, mas ainda assim é menos mal do que levar isso para as ruas, né? E deixar caminhando pelas ruas, crianças brincando no esgoto, e a gente passa com o carro, é desagradável, né? Quando você, aqui em casa mesmo, na porta aqui de casa, a gente passa com o carro pelo esgoto, né? E depois entra para dentro da garagem. Então, levando toda aquela contaminação que está para a rua para dentro de casa. Então, mesmo, e depois você sai, aquela contaminação está lá. Então, esse é o objetivo do sumidouro de pneus, que ele sai bem mais em conta, uma vez que ele é gratuito, vocês podem passar lá na prefeitura e pegar esses pneus gratuitamente, do que você fazer, né, um sumidouro de alvenaria, com um sistema de drenagem para drenar essa água, né? Ele é talvez até mais eficiente, tá? Então, toda essa planilha, essa explicação, ela está disponível lá na prefeitura para quem tiver interessado. E aí, falando um pouquinho sobre o filtro, a gente tem vários trabalhos sobre filtros, TCCs lá da UBRA, né? Muitos alunos, inclusive professores também, já desenvolveram esses filtros. É um procedimento muito simples. A diferença do filtro para o sumidouro é que o filtro ele tem que ser impermeável, né? Então, você tem que fazer ele com pode até fazer a base do pneu, mas você tem que fazer um sistema para que a água não saia dele, né? Ele tem que ser impermeável. Então, o ideal é que se faça uma alvenaria de concreto impermeabilizado. Tá? Mas tem várias possibilidades também de fazer esse filtro. E a gente pode colocar caco de tijolo, brita, né? A água vem para o fundo, a água vem da fossa, né? Assim que a fossa enche de água, essa água, porque o sólido vai ficar aqui no fundo, o nosso esgoto, ele é composto só de 5% de sólido, 95% é líquido, né? Então, esse líquido, assim que ele enche, ele vem para cá, passa, e depois ele vai de forma ascendente, passando pelo filtro. Aí vai ter uma camada de tijolo, caco de tijolo, depois uma brita mais grossa, uma brita mais fina. A gente pode ter um carvão ativado, que não é caro fazer um carvão ativado, e, por fim, uma areia, né, para deixar bem, e aí essa água sai praticamente limpa, né, com quase 60%, 70% de pureza relacionada com a outra, e poderia até ser usada numa jardinagem, numa limpeza, para as coisas externas, né, para aguar uma planta. Então, isso é muito interessante, muito simples, e a gente recomenda que os nossos arquitetos, nossos engenheiros, quando forem fazer os projetos, as residências, né, mesmo essas mais simples, que incluam, né, nos locais onde não vai ser atendido por rede de esgoto coletiva, que incluam um sistema de fossas, filtro e sumidouro nos seus projetos.
Aqui é uma imagem cedida lá pelo escritório do ex-vereador Silva Morim. Ele é um idealizador desse projeto. Inclusive, ele tem um projeto que, se uma rua quiser revestir, pavimentar de concreto, ou em parceria com a prefeitura, ele leva a equipe dele e ajuda todas as casas daquele quarteirão a montarem os sumidouros, para que essa futura rua não tenha água servida, né? Então, a gente faz a abertura desse vão, baseado naquela planilha, né, que eu mostrei anteriormente, coloca os pneus, depois pode colocar caco de tijolo também. O importante é você preencher com algum material permeável, que não feche os buracos dos pneus. Os pneus vão estar furados, né, para percolar essa água. O ideal seria uma brita, né, mas a gente sabe da dificuldade de achar brita aqui. Então, pode ter um material alternativo que sirva para percolar essa água, né? E aqui já quase pronto, né? O pessoal está terminando aqui de montar, também de 2 pneus, e agora a gente tem que fechar, né? O ideal é que a gente feche com uma tampa de concreto para que a água de chuva não entre, né? E aí pode prejudicar a eficiência do sistema. Vou parar aqui a apresentação. Então, pessoal, isso aí é o que eu queria mostrar para vocês sobre esse sistema de sumidouros de pneus, né? Ele é bem tranquilo, bem simples de se fazer, de se executar, com todo o apoio lá da prefeitura. E aí não tem, assim, muita justificativa de falar, não tem outra opção, tem que jogar na rua mesmo, né? Até porque jogar na rua é uma inflação. Eu queria, Rafael, tá por aí, o engenheiro Rafael? Tô sim, Sérgio. Beleza. Eu vou passar a palavra agora e depois eu retorno mais um pouquinho com vocês. O engenheiro Rafael é meu colega lá da prefeitura e ele lida diariamente com isso, né, com esse problema das águas servidas. Eu queria explicar para ele a responsabilidade da Seminfra, a atuação, quantidade de pessoas que trabalham com ele, valores de multa, como é que funciona esse processo de autuação e depois multa. Rafael, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, meu nome é Rafael Reis, trabalho na Seminfra e sou responsável pela fiscalização de obras, mas também fiquei responsável pela essa parte de água servida, que, querendo ou não, está intimamente ligado com obras. O Sérgio está lá com a gente, então ele verifica que um dos nossos maiores problemas de infraestrutura da cidade é gerado pela água servida. Muitas vezes a terraplanagem, até mesmo a pavimentação, se gasta muito dinheiro para fazer esse serviço todo, né? Maquinário, pessoal e material, tudo. E o problema é que, às vezes, o fluxo de água é tão grande que ele danifica aquele leito, né? E acaba levando a base de toda a pavimentação e gera um custo muito alto para o município, até de manutenção, não só onde é pavimentado, como também onde não é. Que, entre aspas, né, no verão, não era preciso fazer esse tipo de trabalho de atualização de vias para melhorias, né? E acaba que ele ainda assim continua sendo necessário, mesmo no verão, em várias vias, por conta da questão da água servida, o que gera um ônus tremendo. A fiscalização tem um trabalho muito legal da gente orientar as pessoas, a gente leva esse projetinho de sumidouro, os fiscais têm prontidão para a pessoa que deixar ele entrar, ou quiser orientação, ele já entra, já mostra para ela ou talvez algum lugar, alguma ideia para ela de como fazer. Como o Sérgio falou, a gente tem lá direitinho os fluxos de água, modelo de pneu, e é muito simples de ver, não sei se vocês puderam observar, mas é bem simples de observar o projetinho. Qualquer pedreiro pode fazer, mesmo que mas a pessoa não tenha acesso a um engenheiro, alguém que, digamos, alguém muito humilde, ou uma série de pessoas humildes, não tem problema. É um projeto muito simples, muito fácil de ser explicado para muita gente, é fácil de fazer. Já teve casos que a rua inteira se juntou
e ela foi lá, pediu pra gente orientar. Eles foram, pegaram os pneus na Seminfra, os nossos fiscais foram de casa em casa orientando as pessoas, e eles pediram pra gente dar palestra, a gente deu palestra para todo mundo na rua de como fazer, o que era, onde era, e se alguém tinha poço, precisava ficar afastado um pouco do poço, e a gente deu toda a orientação e a rua inteira fez, e ficou muito bom. Então, a gente está à disposição para melhorar a nossa cidade. Em termos de trabalho nosso, nos últimos 4 anos nós fizemos mais de 4.000 notificações, são mais de 4.000 casos, isso é muita coisa, mas ainda em comparado ao tamanho de Santarém é muito pouco, né? É pouquíssimo, na verdade, mas é um trabalho árduo, é um trabalho de conscientização, que, como o Sérgio falou, seria perfeito, seria muito bom se nós tivéssemos de tratamento de esgoto em toda a cidade, público, mas como isso são processos, e quem entende um pouquinho de administração, seja de empresa, seja de área pública, entende que isso leva tempo, isso está sendo já visto e está sendo projetado há muito tempo, o que está sendo executado hoje, e precisa de recurso, precisa de aprovação de emenda, infelizmente a gente tem muita burocracia para fazer o que tem que fazer no meio público, mas a prefeitura está trabalhando, não é de hoje, já faz tempo, para dar o melhor para Santarém, para dar o melhor para nossa cidade, para que ela fique muito melhor. Uma das reclamações que falavam muito era do centro, né? O centro é um lugar que ainda tem alguns prédios históricos, é um lugar que pode ser bem explorado por turismo, e é um dos lugares que vai ser contemplado com essa ampliação da rede, que, em nome de Jesus, vai parar de ter aquele fedor horrível lá no centro, daqui a um pouco tempo. E a gente quer agradecer a oportunidade do Sérgio. E só para falar um pouquinho das penalidades, né? Você pode primeiro notificado, você ganha um prazo para poder fazer o sumidouro, se por algum fator na sua família, financeiro, você não puder, pode entrar com defesa, a gente dá um prazo maior, a ideia não é prejudicar ninguém. Mas se a pessoa não se manifestar e também não fizer, aí ela é multada, a multa gira em torno hoje de cerca de R$ 1.200, e então com R$ 1.200 por muito menos eu construiria vários sumidouros ecológicos, né? Com esse valor eu consigo construir até vários. Então, a ideia é que a pessoa também sinta no bolso a ideia de não fazê-lo, porque é muito mais barato fazer. Infelizmente, a gente precisa desse artifício para ter um retorno melhor nisso. E ainda assim, algumas pessoas, mesmo sendo multadas, elas levam realto, elas precisam ser levadas para a dívida ativa, às vezes para processo judicial, para poderlas fazerem. Então, é muito mais uma questão de consciência. Muitas pessoas, quando ficam sabendo que estão erradas, elas procuram se informar e fazer, e ir atrás e pedir ajuda nossa, de outras pessoas, mas infelizmente a gente ainda tem uma grande parcela da população que não entende. E eu sempre falo, é a responsabilidade dos engenheiros, dos arquitetos, da gente promover essa mudança. Porque nós que projetamos casas, nós que regularizamos, vamos atrás. Então hoje, se você quiser regularizar mesmo uma casa antiga, você só vai conseguir regularizar ela se você fizer o sumidouro dela. É um dos nossos critérios para nós conseguirmos ganhar mais uma porcentagem maior do nosso trabalho. Então é algo que não só é importante no sentido de saneamento, mas também até econômico, porque boa parte do que é investido em infraestrutura vai literalmente para o ralo por causa da água servida. E realmente é algo que algumas pessoas não percebem até a gente trabalhar lá e verificar quanto de dinheiro, quanto de recurso é desperdiçado nisso. E eu agradeço. Sérgio, acho que é contigo. Beleza, obrigado, Rafael, pelas suas explicações. E é um trabalho duro, né? Eu sei que não é dos mais agradáveis, mas tem toda a possibilidade das pessoas. Ninguém é multado, né, de uma hora para outra.
Então, existe a possibilidade da pessoa, ela tem um prazo, né, para resolver o problema. Muitas vezes a pessoa pode falar, não, esse prazo está muito curto, mas então existe uma possibilidade de solicitar essa prorrogação de prazo que a gente vai analisar lá na prefeitura e entender a situação. O importante é que a pessoa esteja decidida a resolver o problema. E agora, principalmente, né, a gente está aí trabalhando aí para asfaltar, chegar os recursos, né, finalmente, a gente estava aguardando esses recursos há 4 anos que a gente espera recursos para asfalto. O pessoal pode até estar falando, é véspera de eleição. Não é porque é véspera de eleição, é porque o recurso chegou agora. Então, a gente tem aí recurso hoje para asfaltar quase que 100 quilômetros de ruas da cidade. E é importante, conforme o Rafael falou, que essas ruas, elas não têm água servida. Imagina você acabar de colocar, às vezes, o quilômetro aí gira em torno aí, próximo, 1 quilômetro com drenagem completa é próximo de R$1 milhão para fazer um trabalho desse. Imagina você colocar 1 milhão numa rua e ela ser destruída por água servida ou por um sistema deficiente de drenagem. Então, isso aí não é aceitável, né? Só desculpa te interromper, mas Claro. E foi faltado cerca de 2 quilômetros de rua que em 1 ano e meio a base dela toda comprometida por água servida. Todinha. Ou seja, tá aí 2 milhões jogados fora. Rafael, não precisa nem de muito longe, não. Eu fico chateado quando eu passo ali, a Edclelma, tá aí, nossa companheira, tá aí junto com a gente passa muito ali perto do Atacadão, acabou, não tem um mês que foi recapeada a Fernando Guilhom ali em frente ao Atacadão e a gente já vê que o asfalto está comprometido. Em breve vai ter buracos lá no lugar, né? Então é muito chato a gente ver isso. É chato. A porta da gente, a porta de casa também, a porta daqui da minha casa é 24 horas. Se eu sair lá fora agora, é 24 horas de esgoto. De dia, de noite, eu acordo de manhã, tem esgoto na minha porta, eu vou dormir de noite, tem esgoto aqui na minha porta. É bem desagradável isso, né? E a gente tem que trabalhar para que isso seja evitado de alguma forma, né? Só responder uma pergunta, depois a gente passa mais a palavra aí para as pessoas. Edclelma, depois eu vou passar para você falar um pouquinho sobre a situação aí do Santarenzinho e vão abrir para as pessoas reclamarem também. Esse é o momento de reclamar, de pedir apoio meu e do Rafael. Amanda pergunta se os pneus são colocados. Sim, Amanda. Porque o pneu ele tem um peso, né? E depois ele é prensado entre eles com essa brita e com esse caco de tijolo, com o material que você conseguir colocar, né? É muito pouca a brita. Então, conforme o Rafael falou, eu já fiz umas contas, não passa acho que de R$300 para fazer um sumidouro bem feitinho, se você tiver apoio da mão de obra, que a gente sempre tem, né? Então, em comparação com a multa, é uma diferença muito grande, né? Então, os pneus são colocados um em cima do outro, né? E depois eles são prensados com esse enchimento que a gente faz, e por fim essa tampa tem que estar apoiada neles, né? Para que o sistema funcione. Tem que ter uma tampa de concreto aí de uns 6 centímetros, eu acho que resolve, se não for passar carro, né? E se for passar carro em cima, é recomendável que tenha pelo menos uns 10 centímetros a espessura dessa tampa, né, feita de concreto, com uma armaçãozinha simples. Essas informações todas a gente passa, tá? E, então agora, Edclelma, quer falar um pouquinho, Edclelma? Quer abrir seu áudio aí, falar com a turma aí sobre o Santarenzinho? Boa noite. Você tem que abrir seu áudio. O seu áudio está fechado. Abre seu áudio que eu vou fechar o meu. Clica aí na sua tela e abre o áudio. O meu, tá. Oi, boa noite. Boa noite, estamos te ouvindo. Sim, como é que está a situação aí de Santarenzinho? Inclusive, aqui no Santarenzinho, no meu bairro, na Angelim, o Rafael é conhecedor disso. Já perdemos várias vezes aqui o asfalto por água servida, né, Rafael? A Angelim toda é tomada por água servida. Infelizmente, a população ainda não conscientizou, né, com isso, de jogar a sua água para a rua.
E aí causa todo um transtorno. Agora nós já estamos na terceira vez que a Angelim com a Olavo Bilac é asfaltada e está sendo destruída de novo por água servida, infelizmente. É complicado. O povo ainda não aprendeu. Tete Cleoma. Mas a gente está aí, né? A gente está com essa live. Queria até sugerir, assim, para o Rafael, Sérgio, que a gente trabalhasse em parceria com as associações, os conselhos, para quando multar a pessoa, a associação também chegar junto e ir com aquele morador e falar com ele, conscientizar ele, que ele tem que fazer o sumidor dele, porque ele prejudica todos os demais vizinhos. Correto, Edclamo. É uma boa indicação sua, sugestão, né? Principalmente quando a gente observar assim, que é um número grande de pessoas, né? E de repente a associação pode estar reunindo, né, essas pessoas e conscientizando melhor, ou até mesmo, acho até um trabalho até mais interessante seria antecipar, né? Quando fazer uma fiscalização assim, em determinados bairros, porque a gente não quer pegar ninguém, é diferente, né? Porque tem aquela fiscalização do CREA, do Ministério do Trabalho, que vai lá assim, não, eu quero pegar uma coisa errada, né? Quero descobrir se a pessoa está sem ART, quero descobrir se a pessoa está todo mundo sem fichar. O Ministério do Trabalho chega na obra e é aquele terror, né? Eu quero descobrir, eu quero pegar, não. A nós não, nós queremos conscientizar, é muito diferente. É uma fiscalização de conscientização. Então, nada mais justo do que a gente também avisar, olha, associação, semana que vem nós vamos fazer um trabalho no bairro tal. E aí já aviso o pessoal, vamos trabalhar isso juntos, né? Para que a gente possa resolver o problema. A ideia é resolver esse problema enquanto o esgoto não chega, né? E não, para a gente não justifica chegar, não, vamos multar 1.200. Não é um interesse nosso multar, arrecadar. Nós não temos dinheiro de arrecadar, objetivo de arrecadar dinheiro com isso. A gente quer evitar, primeiro, o prejuízo para a saúde, que a gente sabe que é enorme, né? Eu comecei a live falando sobre o estudo, foi até o professor Dadinho, aí da UBRA, que fez esse estudo, onde ele mostrava na época que mais de 50% das pessoas que estavam no hospital estavam lá por algum problema de saneamento, falta de saneamento. Então, é um problema de saúde, é um problema de infraestrutura, é um problema de patrimônio, né? Destruição de patrimônio, que a gente precisa resolver, né? Só um minutinho. Uma questão também que o pessoal colocou, já tinha me feito essa pergunta, e ela é bem complicada. Eu e Rafael já conversamos muito sobre isso. Não é uma questão muito comum, mas acontece, eu acho que algumas pessoas já foram prejudicadas por isso, é a questão de piscina, né? Não sei se a piscina é um problema, né? Porque, teoricamente, se a gente for olhar bem assim, a título de normas e legislação, a água da piscina ela não é considerada um esgoto, e nem aquela rede de esgoto ela foi dimensionada para receber água de piscina. Mas, por um outro lado, jogar uma água de piscina, né, na rua, igual as pessoas fazem na cidade, é muito complicado, né? E a gente tenta explicar e conversar, porque acaba que é uma água servida, mas diferenciada, né? E que não está no dia a dia, no todo dia. E aí a gente vê só a resposta que eu tenho para as pessoas é o seguinte: isso vai resolver quando a gente tiver um hidrômetro. Que o dia que a gente tiver um hidrômetro, ninguém vai pegar, aqui perto de casa eu calculo porque é o dia inteirinho esvaziando e enchendo piscina. Então, uma piscina dessa aí, no mínimo, deve ter seus 30 mil, 40 mil litros de água. Então, ninguém vai pegar, pagando 40 mil litros de água, não vai pegar e jogar na rua, né, 40 mil litros de água custa dinheiro. E aí vai começar a fazer as contas. O que é melhor? É tratar, né, essa água, usar um sistema simples de circulação, barato até, de cloração,
e ela pode ficar com essa piscina lá há meses, né? Como acontece nos grandes clubes, grandes parques olímpicos. Ninguém esvazia a piscina olímpica a cada 3 dias, imagina, né, esvaziar uma piscina olímpica a cada 3 dias. Tem um processo de tratamento químico, de cloro, eficiente, que não prejudica o ser humano, e né, é o que a gente espera que aconteça em Santarém, é que essas pessoas também se conscientizem e parem de jogar 20 mil litros, 10 mil litros de água fora. Hoje eu estava falando na turma de sistema de tratamento de esgoto. Apesar de a gente estar no maior aquífero, em cima do maior aquífero do mundo, nós temos limitações. Essa água da Cozampa tratada, ela é cara. Então é cara para produzir, é cara para nós que pagamos, né? E a gente tem que ter a conscientização também, da mesma forma que a gente tem que ter conscientização de não termos sumidouros, não termos água servida jogada na rua, né? A gente tem que ter a conscientização da utilização da água tratada da Cozampa. Eu não posso pegar uma mangueira e ficar molhando meu jardim o dia inteiro com essa água tratada da Cozampa. Tem que procurar outros meios, né? Porque essa água é cara, e a gente faz isso porque não é medido, né? Porque o dia que for medido, a gente vai repensar a questão do desperdício de água. E hoje, para vocês terem uma ideia de números, né, eu falei mais cedo, logo na apresentação do slide, nós só temos aqui na cidade 50% das pessoas abastecidas por água, 50%. Então, metade da população de Santarém tem que se virar de outra forma. Com um poço, muitas vezes um poço raso. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre poço raso e poço profundo, poço normal, um poço da Cozampa hoje, ele tem que ter pelo menos 200 metros. Então, esses poços que estão sendo cavados, eles têm 200 metros de profundidade. Um poço desse que uma pessoa faz, até pelo preço, né, às vezes aí é R$500, R$200 um metro, R$300 um metro. Então, quando dá 30 metros, começa a dar água. A gente sabe que em Santarém, por lençol freático é água. E a pessoa para ali com 30 metros. Porque ela vai beber esgotos. Ela vai usar esgoto para cozinhar, ela vai usar esgoto para tomar banho. Tá errado, né? Tá errado essa situação. Então, a gente tem que conscientizar a pessoa primeiro, a gente tem que correr atrás da Cozampa, para que a Cozampa tenha os abastecimentos, e depois a gente tem que ter uma destinação correta. A utilização do filtro resolve muito, muito mesmo a situação, né? Essa questão de contaminação. Então, vocês viram, né, a imagem do filtro, é muito simples de trabalhar, muito simples de fazer o filtro, né? E a gente dá toda essa orientação para que a gente consiga, né? Eu até coloquei no início da live, hoje um dos grandes problemas que a cidade enfrenta, a gente enfrenta muitos problemas. A falta de água é a questão de esgoto é outro, né? E essa questão das águas servidas, a gente aqui pode até não parecer assim, o fim do mundo, não é o fim do mundo, porque acaba que as pessoas vão se acostumando com o problema, né? Então, tantos anos convivendo com esse problema de água servida, que hoje você passa, você pula, mas aquilo não te incomoda, mas era para incomodar, né? E quem não está acostumado com isso se incomoda muito, né? Que é muito desagradável. A gente, ainda mais agora no verão, no inverno, quando está chovendo, até nem tanto, mas agora no verão, quando você passa por um local de água servida, é um cheiro muito forte, é muito ruim o cheiro desse odor, né? E desagradável você pensar que não está chovendo e a água correndo lá pela rua. Tá? Gente, eu queria abrir então, nós temos mais uns 15 minutinhos, e aí eu queria abrir para o pessoal que está presente aí, falar sobre a rua de vocês, alguma pergunta sobre dimensionamento, sobre projeto, quem é que pode fazer projeto ou não. Eu e o Rafael estamos aqui para responder, né? E aí eu queria abrir aí para vocês vamos participar com a gente e contribuir, fazendo algum tipo de pergunta para a nossa live. Rafael também, se quiser completar, passar mais alguma informação. Edclelma. Esther, eu queria perguntar
A questão do sumidor, eu perdi, né, logo quando você começou, se tem alguma parceria da prefeitura com a comunidade para fazer sumidor, assim, de pneu. Tem sim, eu vou mostrar mais uma vez, que eu vi que algumas pessoas entraram depois, rapidinho. Vou mostrar aqui o projetinho que a gente tem. Aqui foi um sumidor de Cleama, que foi uma parceria com o Silva Morim. Vocês estão conseguindo ver? Estão vendo, né? Sim, eu estou vendo. Sim. Então, aqui é o que eu mostrei, o sistema de filtro, né? Isso aqui é uma planilha de Cleama que a gente fornece lá na prefeitura, explicando as medidas direitinho, né? Se vai ser de um sumidouro só, de 2, de 3, de 4, e a gente explica isso lá. Quando a pessoa chega, a gente pode até fazer melhor, Cleama. Veio aqui na cabeça aqui agora, eu podia fazer esse trabalho depois junto às associações, aquela recomendação sua, né? Passar essa planilha e esse projeto. Então, esse projeto a gente fornece, né, todo esse projeto aqui, eu reparti ele em parte para ficar mais fácil de visualizar, mas a gente fornece esse projeto com essa planilha e a gente fornece também os pneus que estão lá nas semíferas, né? A pessoa só tem que buscar, e se a gente tiver com algum caminhão indo para o caminho, a gente pode até pedir o caminhão para levar, tá? Mas isso, o projeto, a planilha de cálculo explicando direitinho, e os pneus a gente fornece. O que a gente pede da população? Que ela consiga mão de obra, né, para fazer aquela escavação. Ela tem que escavar dentro das medidas, não é muita coisa. Em um dia a gente faz essa escavação, né? E a gente passa a orientação a gente passa essa orientação de como fazer a montagem, isso tudo. Eu acho que seria um trabalho interessante, que eu vou já conversar lá na secretaria, para que a gente passe para a associação, para que a associação possa passar isso para a população, tá? E os pneus, eles são doados, esses pneus, a gente recolhe, né, os pneus dessas borracharias, leva lá para a semífera. Hoje o destino deles é uma empresa que recupera, né, essa borracha. Então, de tempos em tempos, ela passa lá e recolhe para fazer reciclagem, né? Mas os pneus estão lá à disposição, sempre tem bastante pneus para a gente estar fornecendo para a população, para que essa população possa estar fazendo seus sumidouros. Qual é o custo hoje, né? É um pouquinho de cimento para fazer essa laje de cobertura, porque tem que ter a laje, um pouco de ferro. Isso aí a gente compra, não é caro, a gente compra esses ferros no próprio material de construção, eles vendem os ferros já cortados, um saco de cimento, e o caco de tijolo que a pessoa pode conseguir aí, de resto de construção. O ideal seria a brita, né, para a gente fazer o enchimento do lado, para que a terra não feche os buracos, né, porque essa água que entra no sumidouro, ela tem que sair, né, ela tem que sair para o terreno, tá? E se passar por um filtro, melhor ainda. Mas, respondendo a sua pergunta, os pneus são doados, a planilha é disponibilizada, o projetinho também é disponibilizado em papel A4, e a explicação, que a gente vai estar trabalhando junto para que a gente passe essa explicação para a associação passar para os moradores interessados, né? Inclusive pode ter até uma divulgação na própria associação para que eles procurem vocês lá, né? Acho que seria um trabalho bem interessante. Respondido, Edcleva? Seu som, Edcleva, seu áudio. Sim, vamos essa parceria com a associação, fazer uma palestra e disponibilizar, né, o projeto para eles e ver quem está de acordo a fazer. Tá legal? Beleza. A gente pode combinar, então, até de leva uns 50 projetinhos desses para a gente distribuir na reunião, né? Vamos fazer isso sim. Pode marcar, tá? Pode marcar aí o dia que eu acerto aqui, tá? Beleza. Tá, obrigada. Eu que agradeço. E, professor Sérgio? Sim, Fernando. Tudo bom? Beleza. Olha só, essa situação aí que você está colocando,
de fazer o trabalho nas comunidades, né, com apoio dos centros comunitários, o que eu vejo, nós, né, como UBRA, como instituição de ensino, e que temos os cursos de engenharia civil e temos o curso de serviço social, isso aí a gente pode montar um trabalho a nível de extensão, onde se cadastre junto à instituição de ensino e junto à prefeitura também, uma campanha numa determinada área, em que a gente atue com alunos de ambos os cursos para estar dando apoio à prefeitura e à comunidade, de uma forma geral, para estar efetivando esses serviços, né? Então, como é que poderia ser feito? Montaria-se um grupo de extensão com professores e alunos devidamente cadastrados, né? E iriam atuar numa determinada área, o pessoal do serviço social fazendo aí o levantamento de cunho social dos beneficiários, digamos assim, né, dos moradores, e o pessoal da engenharia viria fazendo aqueles serviços de levantamento do que seria necessário a nível de tubulações, fazendo o levantamento de quantitativo de material, para que, de fato, com o apoio da UBRA como instituição de ensino e a prefeitura como gestor, fornecer, né, os elementos suficientes para que a coisa aconteça. Eu penso que dá para fazer muita coisa nesse sentido, então fica a sugestão aí, a coordenação do curso de Engenharia Civil se disponibiliza a dar esse apoio, posso conversar com a coordenação também do curso de Serviço Social, e a gente pode amadurecer essa ideia, para que a coisa de fato aconteça. Tá? Então eu queria dar essa contribuição na live. Fernando, perfeito, né? A gente... Hoje eu conversando com meus alunos, eu falei com eles que eu gostaria que essa live, né, por eu estar meio que sozinho nela, que a gente tivesse pelo menos 50 alunos. Né? A gente teve 20, né? Vai estar tendo uma prova de concreto também, muita gente mandou mensagem que está na prova de concreto. Mas eu acho que já valeu a live só por esse apoio da Edclelma e seu, né? E muito interessante isso. Edclelma, o nosso coordenador do curso, engenheiro Fernando, talvez vocês até tenham trabalhado juntos aí na prefeitura. Fernando trabalhou algum tempo na prefeitura, né? Fernando já foi fiscal lá no estádio, na época que estava em construção. Isso mesmo. Então, assim, o Fernando vai colocar, nós vamos montar, a professora Gleide vai nos ajudar. Então, nós vamos colocar os alunos da UBRA de Engenharia Civil e de Serviço Social. E vamos começar esse projeto pelo Santarenzinho. Podemos começar pelo Santarenzinho? Na hora, sim. Vamos estar fechado, Fernando. Agradeço muito sua contribuição, Fernando. Acho que já valeu a live, né? O intuito da live, eu acho que ele atingiu assim, plenamente nessas suas palavras. E agora eu vou pedir à professora Gleide, né, que eu não tenho muito contato com o serviço social. Então, que a professora Gleide e você, Fernando, nos ajude com esse contato. Eu posso fazer parte, né, o intermediário dos dois grupos, tanto para a prefeitura, que hoje eu trabalho na prefeitura, basicamente nesse apoio de esgoto e água. E eu me coloco aí à disposição para estar fazendo esse meio campo, prefeitura, UBRA, né, e junto com a coordenação de Engenharia Civil, coordenação de Serviço Social, e pedir à professora Gleide para que organize no sistema esse projeto de extensão, para que os alunos tenham, no final dessa ação, o devido certificado com as respectivas horas, né? Vai ser muito interessante, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser bom para o Rafael também, o Rafael ter esse apoio, né, desse pessoal, para quando ele chegar lá, ele só constatar que já não tem mais água servida. Muito obrigado, Fernando. E eu queria que a professora Gleide, então, agora falasse um pouquinho sobre esse projeto de extensão. Boa noite. Se por acaso falhar o áudio, é porque eu estou me locomovendo e aí pode ser que a internet oscile, tá? Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo sim, professora. Sim, professora. É muito interessante. Boa noite, Edclelma.
é muito interessante essa proposta dessa parceria, porque, de fato, o objetivo da nossa live, né, das nossas ações esse mês, é realmente essa, que é aproximar a instituição da comunidade em si e poder, de alguma forma, colaborar. Então, eu acho bem interessante, nós vamos, sim, fazer tudo o que for possível para poder formalizar esse projeto e certificar os alunos que participarem da forma devida. Então, eu acho que, como o professor Sérgio falou, realmente a nossa live valeu, porque a gente não só está podendo conscientizar a comunidade sobre esse tema importante, como a gente vai poder atuar junto à comunidade na tentativa de resolução desse problema que a gente sabe que acomete a nossa cidade como um todo. Então, vamos sim, professor Sérgio. E eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, eu gostaria que falasse a respeito, porque há mais ou menos um mês eu testemunhei um vizinho fazendo um sumidouro na rua. As orientações a quanto isso é permitido, não é permitido? Quando a gente vê uma situação dessa, o que a gente tem que fazer? Ou não tem problema nenhum? Tem sim, professor. Eu vou passar a palavra para o Rafael, nosso especialista nesse assunto aí. Olá, tudo bom, professora? Tem esse problema porque, vamos explicar desde o início, a rua, o pavimento, a calçada, ele é para passar os serviços públicos, né, como água, de repente vai ter um tratamento de esgoto, passar tubulação, de repente vai passar algum tipo de tubulação de energia, que hoje ela não é enterrada, mas um dia pode ser. Então, a gente vai gerar um problema. Até quando a via for pavimentada, vai gerar um transtorno que vão quebrar o sumidouro ou fossa da pessoa que tiver feito na rua. Então, a pessoa, é muito louvável a intenção dela, né, de resolver o problema. Isso é muito bom, pelo menos, dela ter essa consciência, mas, infelizmente, ela fez no lugar errado, né? Precisa ser dentro do terreno. Como o professor Sérgio falou, até mesmo se eu fizer uma boa tampa, uma boa vedação, eu consigo até colocar um suspiro, algo assim, eu consigo colocar até o sumidouro dentro de casa, para as pessoas que falam que eu não tenho lugar, minha casa é toda 100% construída. Então, não é justificativa para ninguém de não ter o sumidouro. Sempre dá para fazer. Talvez só saia mais caro, é um pouquinho mais oneroso, né? Por conta da situação, mas de jeito sempre dá. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Rafael. E eu tenho outra pergunta. Pessoal, só completando, né? Sim, professor. Rapidinho, só completando. Então, o canal hoje denunciar. Nós não temos hoje um telefone de reclamações da Seminfra, mas eu disponibilizo o meu. O meu telefone pode ser disponibilizado para qualquer pessoa, fica como um disque denúncia, meu telefone. A pessoa não precisa identificar, basta mandar para mim a localização, falar: Sérgio, estão começando a construir o sumidouro. Eu e Rafael vamos lá na hora orientar a pessoa, e se ela insistir, a gente vai multar e nós vamos fechar esse sumidouro. A gente não vai permitir de forma nenhuma que seja feito um sumidouro na rua, só completando a sua informação. Tá? Mas hoje a gente não tem, acredito que não tem também, né, Rafael, um disque denúncia. A denúncia teria que ser feita lá na porta da Seminfra, mas eu já disponibilizo de antemão meu telefone para isso. Ok, professor, obrigada. Quando eu observar novamente situações assim, entrarei em contato. A minha outra dúvida é: existe algum lugar específico dentro do terreno onde eu tenha que instalar o sumidouro, construir o sumidouro, por exemplo? Pode ser próximo do poço, né? Eu vi na foto que próximo à fossa não tem problema, mas pode ser próximo a um poço? Professora, eu posso responder essa, Rafael? Depois você completa? Fica à vontade, né? Tá, vou entrar na esfera do Rafael, né? Conforme o Rafael falou, o sumidouro pode estar até na sala de casa, né? Então, para a prefeitura, estando dentro do seu terreno, o que não pode é pegar o terreno do lado, como a gente já viu essa situação. O cara estava sem espaço e fez metade do sumidouro do terreno dele e metade do terreno do vizinho, por baixo, né? O vizinho só vai descobrir depois. Então, isso não pode, tem que fazer dentro do seu terreno.
E por uma questão de segurança, né, é muito aconselhável, tecnicamente, né, aí o Fernando, o pessoal aí, era para o Francisco estar aqui com a gente também, o pessoal pode, por uma questão mais de segurança, é recomendável que ele não esteja perto do seu poço, caso sua casa seja de poço. Então, se você puder, né, a gente sabe que existe essa limitação, mas se você puder manter esse distanciamento de pelo menos uns 10 metros, no mínimo, né, do seu poço para o sumidouro, é muito recomendável, porque pode acabar contaminando o seu poço. Apesar de que é aquilo que eu falei também, né, tecnicamente, um poço artesiano ele deveria ter aí uma dimensão mínima 150 metros, a COSAMPA trabalha com 200. Mas a gente sabe que dificilmente a gente vai trabalhar com essas profundidades, porque vai ser um poço muito caro. Então, mais um motivo para a gente ter esse afastamento. A gente sabe também que nem sempre é possível, né? Então, se não for possível, que tenha técnicas adequadas para garantir a segurança do poço, né? Porque esse poço, uma vez contaminado, dificilmente ele vai ficar descontaminado. É muito difícil descontaminar um poço. Então, a gente, legalmente, acho que o Rafael pode completar para mim, não tem nenhum problema. Rafael, completa para a gente, por favor, então. Oi, tudo bom? Realmente, a nossa legislação, ela só proíbe a construção de fossa perto de... Porque também ela é um pouquinho antiga, a legislação, então ela não... Talvez na época que fizeram, não abraçaram a questão do sumidouro junto. Então, legalmente, não é proibido, mas tecnicamente sim, né? Ok, obrigada, viu? Pessoal, então a gente deu aqui nosso horário, né? Nós tínhamos combinado que a gente ia parar às 20h15. Queria agradecer a presença de todos, né? Em especial aí a coordenação de engenharia civil, a professora Gleide, que idealizou o projeto. O pessoal está agradecendo aqui no chat, né? Agradecer a participação importantíssima do Rafael, que sem ele essa live não seria a mesma, a Edclelma e todos vocês que estiveram com a gente. E quem tiver interessado, né, nesse projeto, mesmo de outras instituições, nos procurem, né? Acho que vocês têm aí o nosso contato. E no decorrer aí dessa próxima semana, eu e a professora Gleide, a gente vai estar trabalhando aí nesse projeto de extensão, divulgando e comunicando aí ao pessoal da Associação de Santa Terezinha, de Clelma, que a gente vai estar iniciando o projeto por lá. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela presença. A gente está gravando e depois eu vou disponibilizar o vídeo e os projetos, eles ficam com a gente lá na prefeitura. Então, o Glauco está falando aí, professora, que ele tem interesse em participar, já temos o primeiro candidato do nosso projeto de extensão, e depois eu vou preparar, professor, eu tenho aqui aquele arquivo do projeto de extensão, então eu vou preparar o básico dele, coordenação, número de alunos, o que vai ser feito, né? E aí eu te passo para você completar com o pessoal do serviço social. Tá ok? Gente, muito obrigado e até as próximas lives. Sim. Gostaria só de deixar um recado, um aviso, que semana que vem, dia 30, nós teremos outra live, tá? Só que agora com o curso da arquitetura, falando sobre acessibilidade, né? Uma live que vai falar sobre a acessibilidade da cidade. Então, eu também acredito que essa live ela é de cunho social muito importante para a comunidade, porque nós sabemos que, por mais que a gente tente construir, às vezes, ambientes acessíveis, a própria população interfere na acessibilidade desse espaço, né? Principalmente nas vias públicas. Então, quarta-feira, dia 30, às 19 horas, a divulgação vai ser pela rede social, no Céu Zubra, Santarém, Facebook, Instagram. Então, conto com a participação de vocês também com esse tema de cunho tão importante quanto esse que nós tratamos agora. Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio, né, a coordenação de engenharia, por ter disponibilizado do tempo, né, para poder preparar esse momento, que foi top, professor Sérgio. O senhor é excelente, não participei ainda de algo que o senhor promova que não seja bom, viu? Parabéns a todos aqui, que eu tenho certeza que saíram tão edificados quanto eu neste momento. Parabéns ao professor Fernando também.
Obrigado, professor. Um abraço a todos. Então, está encerrado aqui nossa reunião de hoje. Até a próxima. Muito obrigado a todos os presentes.